Olá, bom dia para todos vocês. Espero que vocês estejam bem, os seus filhos, seus netos, seus familiares. Eu estou bem, minha família também, graças a Deus. Estou feliz de estar aqui de novo, fazendo uma nova aula, a gente poder refletir sobre um tema novo. E aí eu escolhi um tema hoje um pouco diferente, assim, né, da área um pouco mais clínica. Eu escolhi um tema que é muito estudado pela psicologia social e acho que também é um assunto bem importante. E eu vou passar para vocês, então, o livro que eu escolhi para a gente refletir no dia de hoje, tá bom? Então, o livro chama A Honesta Verdade sobre a Desonestidade. Então, acho que dá para vocês verem aqui direitinho o autor, o livro, tá? Então, como o próprio nome diz, o livro vai tratar da gente entender um pouquinho por que os humanos se comportam de forma desonesta, tem esse comportamento. E acho que é importante nos dias de hoje a gente poder estar refletindo sobre essa questão. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos conhecer um pouquinho. Então, o livro chama A Honesta Verdade sobre a Desonestidade, do autor Dan Ariely. Então, o próprio o título do livro já é, assim, criativo, né? Porque brinca com essas duas ideias de honestidade e desonestidade, né? Então, é interessante. Então, vamos conhecer quem é Dan Ariely. É esse jovem psicólogo, cientista, meio descontraído, descolado aí, né? Sentado na universidade. Quem ele é? Dan Ariely é professor de psicologia e economia comportamental da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele é autor de inúmeros livros e artigos científicos, entre os livros A Psicologia do Dinheiro e o outro Previsivelmente Racional. São dois livros assim conhecidos, eu não conheço. O primeiro livro que eu li desse autor foi esse que eu estou apresentando para vocês hoje. Ele também é fundador de um centro de pesquisa especializado em dar suporte em pesquisas de saúde e comportamento. Então, ele trabalha muito com pesquisas para formular suas ideias, as suas teorias. Então, vamos tentar ver quais foram, né, as principais indagações do autor. Então, todo bom pesquisador começa as suas atividades com questionamentos. O professor Mário Sérgio Cortella fala que o mais importante são boas perguntas e não necessariamente as respostas, porque boas perguntas vão nos levar, nos instigar a ter curiosidade, a ir atrás, a buscar. Então, tudo começa com bons questionamentos ou boas perguntas. E não foi diferente para esse autor. Então, antes de ele começar a pesquisar, ele fez os seguintes questionamentos: de onde vem a desonestidade? Qual que é o potencial humano para a honestidade e a desonestidade? A desonestidade se restringe a algumas maçãs podres ou é um problema mais generalizado? Como achar meios de conter e controlar esse aspecto do comportamento humano? Então, foi um pouco com esses questionamentos que ele começou a fazer os seus estudos, as suas pesquisas. As primeiras pesquisas, então,
detectaram o seguinte: ele extraiu dos dados de pesquisa algumas observações, tá? Então, os estudos mostraram que as pessoas trapaceiam um pouco para se certificarem de que não são más pessoas, para não arranhar a autoimagem. Olha que interessante. E as pessoas também estabelecem limites do quanto elas podem trapacear, antes que se torne um ato considerado pecaminoso, antes de desenvolver um sentimento de culpa. Então, ele observou que as pessoas têm um parâmetro subjetivo e que as pessoas vão trapaceando, cometendo atos desonestos no dia a dia, e as pessoas calculam tanto que elas podem trapacear para não prejudicar a sua autoimagem. Aí, para as pessoas se sentirem ainda pessoas dignas, honradas, e que as pessoas estabelecem esse limite do quanto elas vão trapacear. Se elas trapaceiam muito, começa a ativar o sentimento de culpa, então tem muito desconforto. Então, ela vai até o limite de não provocar esse sentimento de culpa. Então, por isso que ele fala que as pessoas estão habituadas a trapacear um tanto, um pouco, a ponto de não arranhar a sua autoimagem. E ele fala que as pessoas tendem a ter comportamentos mais desonestos na presença de objetos não monetários do que dinheiro vivo. Então, na pesquisa, ele mostrou que as pessoas, então, sentem, assim, mais à vontade, vamos dizer, furtando ou lesando coisas que não tenham relação direta com o dinheiro. E que furtar ou roubar dinheiro vivo já tem um caráter mais pecaminoso, mais grave, considerado grave. Então, as pessoas cometem delito que não envolvem dinheiro diretamente. Aí as pessoas se sentem mais à vontade, confortável para cometer atos desonestos. As primeiras teorias, ele vai estudando alguns autores. Esse Gary Becker é um economista e vencedor do Prêmio Nobel. E ele afirma que pessoas cometem crimes com base numa análise muito mais racional e não na análise ética. Então, ele dá um exemplo. Por exemplo, a pessoa estaciona o carro em local proibido, pois está com pressa, atrasado para uma reunião. Então, ele acredita que as decisões sobre honestidade, elas têm uma análise mais na relação custo-benefício e não numa consideração ética do que é certo ou errado. Ele vai dizer que diante de uma sociedade tão apressada e tão egóica, egocêntrica, todo mundo olha para o seu umbigo e pensa em tirar proveito, o que vai ser melhor para mim, aonde eu vou me dar melhor. Então, eu faço uma análise, então, de custo-benefício, e não tenho uma análise mais aprofundada se aquele comportamento ele é certo ou errado do ponto de vista ético, se ele vai comprometer outras pessoas, se ele vai prejudicar o coletivo, e que as pessoas não estão fazendo essa leitura mais abrangente, estão fazendo uma leitura mais simplista e mais objetiva. É bom para mim, isso vai me satisfazer e ponto final. Eu não entro em muitos conflitos éticos. Então, ele vai analisar um pouco por que as pessoas estão se comportando assim de forma desonesta. Aí ele vai dizer, o autor, quando a gente começou a afrouxar os nossos padrões morais. Então, ele vai repetir um pouco o que eu acabei de falar, que pessoas estão dispostas a furtar algo que não faça alusão ao valor monetário. Então, ele dá vários exemplos.
Por exemplo, furtar uma Coca-Cola na geladeira comunitária da empresa. Aí a pessoa age assim, na calada da noite, vamos dizer, e ela não se sente tão mal. Parece que ninguém vai ver muito, afinal é só uma Coca-Cola. Ela faz uma equação simplista sobre isso. E como não envolve o roubo, o furto de dinheiro, fica diluído aquele delito. E ele cita vários exemplos no livro mostrando a fragilidade disso. Então, que as pessoas estão achando que isso é quase natural. Então, ele vai dando outros exemplos. Então, pegar folhas, canetas, objetos de clube, de condomínio, de empresa, e a gente pode fazer isso quase como um ato meio natural, achando que, afinal de contas, a gente tem o direito, está sobrando mesmo, a gente faz uma leitura assim de não se importar muito se aquilo te pertence, não te pertence, não tem uma análise ética sobre a coisa, parece que é tudo meio naturalizado. E ele vai dizendo que, enquanto mais uma sociedade vai ficando cada vez mais desmonetizada, quer dizer, não circula dinheiro vivo na sociedade, mais a nossa bússola moral vacila, porque se não está circulando dinheiro vivo muito na sociedade, então a gente vai burlar através de objetos, de outros quesitos. Então, ele vai falar, então, que tanto o ser humano está com essa visão deturpada, quanto a sociedade também, com esse jeito de funcionar, também está facilitando esse comportamento moral mais duvidoso. E aí ele vai colocar como que a sociedade lida com a questão da desonestidade. Ele vai falar que, segundo os estudos da sociologia, da psicologia social, as sociedades usam dois expedientes. Uma é elevar a probabilidade da pessoa ser pega no delito, então colocar cadeado, trave, câmera, vários protocolos para dificultar a burlar algum sistema. Então, ela eleva a probabilidade de ser pego e ela aumenta a punição quando a pessoa comete crime. E que esses dois requisitos são muito usados pela sociedade, eles são válidos, foi a alternativa que as sociedades encontraram para resolver essa questão dos delitos, mas o questionamento que ele faz, será que esses instrumentos estão sendo suficientes para melhorar o comportamento desonesto dos homens em sociedade? Aí ele vai dizer que a questão é mais complexa que isso, só encontrar instrumentos para elevar a probabilidade ou punir. Então, ele falou que quando ele pensou em escrever o livro, é dar alguma contribuição para a gente sair só desses dois expedientes e talvez ajudar outros estudiosos a pensar em outras alternativas. Então, ele vai falar que a gente acha tão natural a questão da desonestidade que a gente não se dá muito conta de que está cometendo atos de desonestidade. Então, ele vai citar várias questões para a gente poder se localizar e se analisar nessa questão da desonestidade. Então, ele vai falar de furto nas empresas, nas escolas, nos clubes, nos condomínios, ou é furto, ou é burlar uma informação, omitir informação, sacanear, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular. Todos são considerados atos desonestos. Ele vai citar várias trapaças nos planos de saúde. Então, ele, como está numa sociedade americana, ele pesquisou junto com vários
profissionais, os planos de saúde, os médicos, a conduta dos médicos da área da saúde. E ele detectou, por exemplo, alguns médicos que compram aparelhos caros para suas clínicas e induzem pacientes sobre a necessidade do aparelho, mesmo sem precisar. Então, quando vai indagar os médicos, eles não consideram essa atitude desonesta. Eles calculam, baseado naquilo que eu acabei de falar, no tipo custo-benefício. Eu investi, gastei muito dinheiro naquele aparelho e alguém tem que, eu tenho que repor isso, esse investimento. E aí as pessoas que estão na clínica vão, entre aspas, pagar esse investimento que eu fiz. E aí ele fazendo essa pressão, essa sedução, mesmo sem a pessoa precisar, ele não está considerando que isso está lesando a pessoa. Então, ele vai citar o quanto é uma linha tênua entre essa coisa da honestidade, da ética e da desonestidade. Outro exemplo que ele dá é trapassa em aconselhamento para determinados procedimentos em virtude de obter dados para o seu estudo ou pesquisa. Então, também é parecido com esse comportamento desse primeiro caso que eu coloquei. Então, quando eu li essa frase, eu me lembrei que eu vivi isso. Eu trabalhei muitos anos atrás na Escola Paulista de Medicina e eu trabalhei num programa de planejamento familiar e fazia atendimento às mulheres desse programa. E eu escutava muitas queixas das mulheres de que um dos médicos fazia um certo assédio, uma certa pressão para que elas fizessem uso do DIU, esse método dispositivo intrauterino como um método anticoncepcional. E elas se sentiam assim constrangidas, pressionadas. E eu vi muito dessas queixas. Aí eu levei essa preocupação, essa denúncia, vamos dizer assim, para o meu diretor, conversando com ele, achando isso um pouco estranho, essa conduta. E ele tomou, então, para ele essa questão e achou sério mesmo isso, e levou para o Conselho de Ética da universidade, e depois de um tempo, assim, acho que foi mais de um ano, detectou realmente que o médico estava fazendo esse assédio para que elas usassem o DIU, porque ele precisava obter dados e pacientes para a sua pesquisa de doutorado. Então, é a mesma coisa ali do primeiro item. Você querer forçar ou não respeitar isso, ou ver o seu próprio interesse e não ver o interesse do coletivo, ou não respeitar o direito do outro. Então, são questões bem delicadas dessa área do procedimento ético. Aí ele vai dar outros exemplos, né, que a gente pode estar envolvido e pode passar desapercebido. As compras de produtos piratas, os downloads ilegais, de que a gente pode vir a baixar no computador, o uso de drogas, asteroides nos esportes, ele fala de acrescentar informações falsas nos currículos, ou emitir dados falsos sobre determinada qualificação, ficar na fila rápida com mais compras do que é permitido, tirar etiqueta de supermercado com data de validade e colocar outra data mais recente, superfaturar o relatório de despesa de viagem,
mentir para a seguradora sobre o valor dos produtos que foram danificados. Então, ele vai dando vários exemplos, eu peguei alguns para mostrar que a gente pode estar envolvido e achar isso quase um comportamento comum que todo mundo faz, então não teria grandes problemas, né? Aí ele vai estudar um pouquinho, não muito aprofundado no livro, o livro dá uma pincelada meio geral só, por que que as pessoas estão agindo assim. E ele fala que nós acreditamos nas nossas próprias mentiras e que a gente fica criando uma história na nossa cabeça e reforçando essa história o tempo todo até essa mentira virar, entre aspas, verdade. E a gente faz vistas grossas aos nossos fracassos. Por que que a gente faz vistas grossas? Porque o nosso ego não pode ser ferido. A gente quer manter uma autoimagem boa, que nós somos boas pessoas, que nós não somos sem ética, sem moral, desonrados, né? Sempre é o outro que tem essas condutas, não a gente. Então, ele vai falando que a gente usa esses expedientes. E ele fala que esse jeito da gente encarar as coisas, ele é muito perigoso, porque ele estudou que depois de um ato desonesto, e que esse ato se estabelece, vira assim meio uma rotina, o nosso padrão moral fica cada vez mais frouxo e a gente tem a tendência a trapacear em outras áreas. Aí aquilo vai se tornando uma bola de neve. Então, foi isso que ele detectou nos estudos. E ele coloca que a gente não deveria ver um ato de desonestidade como algo insignificante. Ah, deixa para lá, estou cansado, tenho outras coisas para pensar, e deixa batido. Que a gente perdeu esse significado da honestidade, como a gente tinha, por exemplo, dos nossos pais, ou a gente mesmo, né, com os nossos filhos, de não pega uma borracha do seu amigo, você tem que devolver, está errado, aquilo não te pertence, né? Acho que todos vocês vão lembrar da retidão do que a gente foi educado, criado para manter essa ética, né? E que isso foi se perdendo e que a gente não poderia perder isso porque a gente se perde como pessoa cometendo tantos deslizes assim. E aí vai criando, se todo mundo vai fazendo isso, vai criando uma sociedade um pouco perigosa, perversa, que concede qualquer tipo de maldade, ou desrespeito pelo coletivo. Então, a gente vai vendo isso no nosso dia a dia mesmo. Então, a conclusão um pouco, né? Olha que interessante, ele constatou também que depois que algo ou alguém nos irrita, nos magoa, né? Fica mais fácil justificar a nossa conduta imoral. Nossa desonestidade torna-se uma desforra, um ato compensador contra o que nos aborreceu originalmente. Então, ele fala que a gente faz uma equação totalmente equivocada. Então, ele cita, por exemplo, uma caixa de supermercado foi um pouco ríspida, ou deu uma ordem, ou foi deselegante, sei lá, com o cliente. Aí o cliente, então, pega e passa algumas compras sem pagar, e o cliente justifica aquela desonestidade como, também ela é estúpida, ela é sacana, eu não mereço isso. Então, a desonestidade torna-se uma desforra. E ele fala que essa equação é totalmente sem noção, vamos dizer, no dito popular,
porque a gente quer combater um comportamento mal educado de uma pessoa usando um comportamento desonesto, que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas a mente cria essa armadilha e a gente se sente até confortável de fazer essa desforra, usando esses termos populares. Eu nem mereço isso, passar por isso. Aí a gente justifica que tudo bem. A gente também foi magoado, então a gente também pode sacanear, entre aspas, né? Então ele vai mostrando o consciente ou inconscientemente esse comportamento humano. E aí ele vai também falar da criatividade humana, que tem um lado muito positivo, mas tem um lado muito perverso. Aí ele vai dizer que a gente, então, como eu falei, cria uma narrativa, uma historinha, que permite a gente tirar vantagem de tudo, e nessa historinha a gente sempre é um herói e nunca é um vilão, sempre com aquela ideia de não arranhar nossa autoestima, nossa honra. Então, a gente sempre está trabalhando ao nosso favor. E isso impede a gente de ver o todo, de ver outros lados da questão, de ter empatia pelo prejuízo pela dor ou pela dificuldade que a gente possa estar causando para alguém, para o coletivo, né? Então, essa é como se fosse a inteligência e a criatividade usada para o mal, né? Então, ele vai citar isso também. E constatou também que quando fazemos algo questionável, o ato de convidar nossos amigos para se juntar a nós pode ajudar a justificar o nosso comportamento socialmente, a gente vai justificar como socialmente bom, aceitável. Então, ele vai mostrar a força do grupo. O grupo pode funcionar para o bem e para o mal. Então, tá numa festa, vamos roubar uma bebida lá sem pagar, tal, e convida os outros amigos também fazem, e parece que divide a conta, não é só você que é do mal, por exemplo. Então, ele vai mostrando isso. E eu lembrei dessa força do grupo com aquele caso aquele crime bem bárbaro dos jovens que atearam fogo no índio, né? No mendigo, no índio. Na época, se estudou isso e entendeu que talvez esses jovens sozinhos não cometessem esse crime bárbaro, mas a hora que se juntou no grupo, se fortaleceu e usa essa máxima que a gente está falando. Muita gente fazendo, parece que nem é tão grave a culpa individual. Então, é perigoso também essa força do grupo para o mal, né? E aí ele vai dizer, então, qual que é a saída para isso? Algumas saídas. Uma, ele fala que a sociedade já usa, que são os pequenos lembretes, que pode funcionar pelo menos a curto prazo. Exemplo, não retirar papel higiênico, todos os bilhetes e avisos que a gente vê em loja, em serviço público, eles servem como um alerta para intimidar as pessoas para ela não cometer atos desonestos. Ele fala que isso é bom, as pessoas fazem isso, não tem nada negativo em termos de conduta, só que foi estudado que isso funciona a curto prazo e vai perdendo a força esses lembretes. E aí ele não sabe analisar ainda, pelo menos no livro, não analisou qual seria o meio mais efetivo de burlar mesmo, né, de inibir esses comportamentos. E ele fala que nós precisamos pensar em sociedade, em alertas antes da gente cometer as tentações, que as sociedades em geral atuam mais punindo após o delito. E ele falou que ele está interessado em tentar ver quais são os meios preventivos
de ajudar o ser humano a vencer as tentações antes de cometer atos desonestos. Aí ele usa o último capítulo do livro para mostrar a importância, segundo ele, das regras religiosas, do papel da religião como um intimidador de condutas desonestas, que ele acredita que esse possa ser um jeito de lidar melhor com isso. Então, provavelmente ele ou ele seja um cristão, ou ele está estudando sobre a importância das religiões, mas ele argumenta como altamente positivo. E aí ele vai dar 3 exemplos. Ele vai falar por que ele acredita que as regras religiosas são úteis para conter essas tentações de cometer atos desonestos. Ele fala que as regras religiosas, elas nos dão um plano de ação específica e eles são precisas. Então, para cada coisa, existe uma regra precisa. Então, ele vai citar, por exemplo, o mandamento: não roubar, não desejar a mulher do próximo, não cometer falso testemunho, não, ele vai citando. Então, os comandos, os mandamentos, eles são específicos para cada situação que a gente está vivendo. Então, ele fala que essas regras, por ser específica e precisa, ela pode ajudar a gente a avaliar com clareza e qual lado a gente está da regra. É como se a gente pudesse avaliar: estou agindo, estou levantando falso testemunho, estou falando mal de alguém, não tenho certeza de alguma coisa, estou fazendo intriga, fofoca, né, por exemplo. Aí ele vai dizer que essas regras ajudam a gente a avaliar: eu estou muito distante dessa regra, estou mais ou menos, estou muito próximo. Então, que essa regra ajuda muito. Ele fala também que as regras religiosas nos vinculam a um sentimento maior, que o ser humano tem que entender que ele está ligado a um projeto maior, a uma ideia maior. Então, ele vai falar que se as pessoas, por exemplo, entenderem que eu estou agindo assim porque pessoas do bem fazem isso, eu estou agindo assim porque eu quero agradar a Deus, eu estou agindo assim porque eu estou cumprindo um mandamento, eu estou sendo digno e fiel a honrar meu pai, minha família, né? Ele vai dizendo, então, que essa vinculação com o sentimento maior e essas regras funcionariam como, vamos dizer, um freio para a gente lidar com as tentações, tá? Bom, então era isso que mais ou menos as ideias do autor. Ele vai colocar assim que então a gente tem que essa questão da ética, da honestidade, não é uma coisa dada, assim que a gente recebeu e não precisa fazer nenhum esforço para isso. Aí ele vai dizer que o mundo ele é cheio de estímulos o tempo todo e nos convida a cometer vários tipos de tentações e delitos. Então, que a gente tem que estar sempre num estado de vigília, de que a gente analisar o nosso comportamento, fazer esse exame de consciência, e então a gente requer um esforço, um cuidado no dia a dia. E então, que a gente fique atento a isso, para que a gente crie filhos, netos, pessoas melhores no mundo, para que a sociedade que a gente tanto quer com uma conduta mais correta, parta também da nossa vida, das nossas famílias, do nosso meio. Então, foi mais ou menos isso a ideia desse autor. Espero que tenha sido interessante para vocês. Eu senti vontade de
compartilhar, porque eu achei bem bacana isso, é um pontapé inicial para a gente poder pensar sobre isso, tá bom? Muito obrigada por hoje, tenham um bom final de semana, fiquem em paz, fiquem com Deus, estarei com vocês na próxima aula. Um beijo para todos vocês.